Boa noite a todos, meus queridos e meus amados irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra sobre jejum, que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? Nós que conhecemos da Bíblia, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, que professamos o mesmo Cristo, nós conhecemos a história da tentação de Jesus Cristo. A história da tentação de Jesus Cristo é narrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 4, versículo 1 a seguir. E no Evangelho de Marcos, resumidamente, somente em 2 versículos, no capítulo 1, no versículo 12 e o 11. E no Evangelho de Mateus, que é a qual nós lemos aqui, a tentação de Jesus Cristo está escrito no capítulo 4. Somente nesses 3 livros que fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No Evangelho de João não fala. Somente nesses 3 evangelhos sinóticos. E sabemos que Jesus, ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João. E João fala: o Senhor que vem a mim, eu que careço ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala: me batiza, porque me convém que cumpra toda a justiça. E Deus mostra para João: aquele a qual você vê o Espírito descer dele como uma pomba, esse será quem vai reger as nações com cetro de ferro. E sabemos que Jesus, ele foi ali conduzido ao Espírito do Senhor para ser tentado pelo diabo, a qual João Batista preparou o seu caminho. E era necessário para ele ser batizado. Eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. Para você ter uma trajetória de pregar o Evangelho, de louvar, de fazer a obra de Deus, ser um missionário, um pastor, um presbítero, você tem que ser. Você tem que ser batizado. E Jesus foi batizado.
E ele foi conduzido ao Espírito, ao deserto, para ser tentado por Satanás. Esse Espírito que foi conduziu Jesus ao deserto não foi o Espírito do mal, mas sim foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para ser tentado. E eu quero te dizer uma coisa, né, para vocês nessa noite. Eu e você, nós somos tentados. Até o próprio Jesus foi tentado, imagina nós. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Jesus resistiu perfeitamente o diabo. E Jesus foi tentado pelo diabo. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. E Satanás, aquele que a qual ali no jardim do Éden tinha derrubado Adão, ele pensava que ia derrubar Jesus ali no deserto. O mesmo Satanás sagaz, astuto, que derrubou Adão e Eva ali no jardim, ele queria derrubar a Jesus. Ele disse, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda-te que essas pedras se tornem em pães. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Ele provando ou não, ele é Deus, ele continua sendo Deus. E Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você, meu irmão, nós não dependemos só de pão, não. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, temos que ir para os cultos, temos que viver uma vida em oração, uma vida separada, uma vida de santidade. Para nós não podemos pecar contra Deus. E se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado. Sabe que Jesus, ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é a própria palavra. Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Nós alimentamos a palavra. Essa palavra, ela nos dá força para nós vencer. Quando nós estamos angustiados, tristes, abatidos, nós abrimos a palavra e a palavra fala profundamente nos nossos corações. Então o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, ou seja, lá para cima do templo, e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ordem a teu respeito para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. O Satanás usou uma palavra do Salmo 91. Ordenará anjo a teu respeito para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás usou a própria palavra. Tem pessoas que vêm com heresias usando a própria palavra para te debater, meus irmãos. Usa a própria palavra para debater com ele. Mas quando você debater, você prega a palavra de verdade. E o diabo disse,
levou ele ao monte, ao alto ali do templo, disse: tá vendo esses reinos do mundo? Tudo isso te darei se prostrares me adorares. E disse Jesus: para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E imediatamente os anjos do Senhor veio e serviu. Meus irmãos, para nós quebrantarmos a carne, para nós vencermos a carne, nós temos que jejuar. Para nós vencermos a tentação, nós temos que orar. Porque aqui não fala que Jesus estava orando, mas no monte ele estava orando, porque Jesus, quando a Bíblia fala em outro versículo, que quando Jesus subia ao monte para orar, subia ao monte, ele ia orar. E Jesus estava orando todas as vezes no deserto. Jesus ele orava demais, era o tempo todo Jesus orando. E para nós recebermos uma bênção, uma vitória, temos que ser no jejum, temos que ser na oração, temos que drobar os nossos joelhos e entregar o nosso caminho a Ele. Confiar nele e o mais Ele fará. Satanás ele tentou a Jesus. Do mesmo jeito que ele tenta a Jesus, ele tenta a mim, ele tenta você também. Ele derrubou muitos homens do passado, conseguiram ceifar a alma deles, Satanás. Satanás ele tentou muitas pessoas do passado. Teve muitas pessoas que Satanás tentou. Ele tentou a Sansão, tentou a Davi, tentou a Salomão, tentou a Adão e Eva, tentou José. Mas José ele resistiu à tentação. Mas infelizmente Adão, Davi, Salomão, Sansão ele não resistiu à tentação. Mas eles reconheceram que precisavam de perdão e Jesus salvou eles. Mas sabe uma coisa, meus irmãos, para nós vencermos a tentação não é fácil. Quando o inimigo colocar palavras na sua mente, você repreenda para trás de mim, Satanás. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás e darás culto. E nós temos que buscar a presença de Deus. A Bíblia não sabe tudo o que nós pedimos em oração, nós cremos, nós receberemos. Se você quer receber uma bênção, você tem que jejuar, você tem que orar. Você tem que pagar o preço. Porque Daniel, ele jejuou 21 dias e orou. E no 20º dia o anjo veio e entregou a bênção dele. Porque ele perseverou. E nós temos que aprender essas palavras com os profetas do passado, com as pessoas da Bíblia. Muitas pessoas resistiram à tentação, mas teve muitas que já não resistiram. E para nós resistirmos à tentação, nós temos que estar debaixo da graça de Deus, depender da graça de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que abandonar aquilo que te prejudica a sua vida espiritual. Aquilo que está te fazendo mal, você tem que abandonar aquilo. Aquele pecado que tem entristecido o Espírito do Senhor, tem que abandonar. Porque hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois Jesus te libertou, você é livre. Você é conhecedor da verdade.
Se porventura você cair na tentação, dobra os seus joelhos, professa Cristo como Salvador. E Ele vai te perdoar. Conheceis a verdade vos libertará. Quando Satanás vier falar para você, você pode fazer isso, pessoas vêm falar, pode fazer isso, usa a própria palavra para debater com eles. Para não posso, porque isso é errado, a Bíblia fala que é errado. Vamos aprender com Jesus, vamos vencer a tentação. José venceu a tentação. Vamos vencer. Vamos sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando você vence a tentação, o diabo foge de vós, ele demora algum tempo para vir de voltar, te tentar de novo. Mas ele vem, ele sempre está tentando o ser humano. Tem umas pessoas que Satanás tenta com as mulheres, para tentar as pessoas com mulheres. Outras pessoas é com jogos. Outras é nas redes sociais. Outras pessoas é na área mais fraca deles. Satanás ele tem tentado. Porque Satanás ele sabe o seu ponto fraco. Satanás ele vai te tentar no seu ponto fraco. Ele não vai te tentar naquilo que ele sabe que você dá conta de resistir, mas ele vai te tentar na onde que você não acha que não vai dar conta. Mas quando você resiste, o diabo ele foge de vós. Tá aí essas palavras que nós vamos jejuar, que nós vamos orar. E principalmente, em primeiro lugar, nós viemos vigiar, guardando as palavras de Deus e obedecendo os seus mandamentos. Tá aí em nome do Senhor Jesus.